Muito boa tarde, prezado telespectador. Inicia agora o Expresso Meio-Dia, com as principais atualizações, notícias e informações para o começo dessa tarde. Começamos falando sobre a temperatura, dia gelado, clima frio em toda a Serra Gaúcha. Aqui em Nova Prata, nesse momento, os termômetros estão na casa dos 5 graus. O céu está nublado e a tendência é que teremos um dia amarrado típico de inverno. A chance de chuvas esparsas e bem pequenas durante o longo do dia e nós temos aí que nos acostumar, leva a japona junto, porque hoje está um dia de rengueacusco. E as informações não deixam de ser diferentes. Nas atualizações que nós recebemos, o dia será frio, nublado e chuvoso em toda a nossa serra aqui no Rio Grande do Sul. A temperatura mais baixa registrada, porém, foi no município de São Luís Gonzaga, onde os termômetros ficaram aí na casa do 0 grau. Algum registro pequeno de chuva congelada em São José dos Ausentes, o ponto mais alto do estado do Rio Grande do Sul, mas a neve, de fato, por enquanto, somente ocorreu em Santa Catarina. E no segundo bloco eu conto para você. Iniciando com os nossos destaques, os últimos dias de junho serão marcados pelo frio extremo aqui na Serra. Nas informações dão conta aí que o dia de hoje as temperaturas vão ficar entre 6 e 8 graus e o frio prevalecerá durante todo o dia. O vento vai soprar fraco no quadrante oeste e as máximas não devem passar da casa dos 8 graus. E a previsão é de uma segunda-feira gelada em todo o estado do Rio Grande do Sul. Avançando nas notícias, passando pela dupla Grenal e um resumo aí do pós-rodada do Brasileirão. No Grêmio, após um empate amargo com 0-0 e 2 pontos somados nos últimos 15 disputados do Brasileirão, o técnico Thiago Nunes cita a falta de sorte e pede tranquilidade. Ele diz que esse momento difícil do Grêmio vai passar. O técnico lamentou a expulsão de Kahneman no segundo tempo, os gols perdidos e o pênalti desperdiçado no empate de 0-0 com o Fortaleza. O pênalti foi perdido por Diego Souza, e o que significou aí a abertura de mão de 2 pontos que poderiam ter sido conquistados. Thiago Nunes pede tranquilidade, diz que em outros momentos o time do Grêmio também passou por esse tipo de situação e no decorrer da competição acabou decolando na tabela. Esperemos que isso aconteça. No lado colorado, Diego Aguirre imprime a sua face num time bastante aguerrido, com o trocadilho e o perdão da palavra. A preservação do Inter de alguns jogadores para os próximos jogos e também o empate com o América Mineiro, que não é um time de grande expressão e os torcedores aguardavam um resultado melhor. O treinador começou o jogo com Edenilson e Yuri Alberto no banco e diz que tentou evitar riscos desnecessários na partida desse último domingo, que terminou aí empatada por 1-1. E o jogo foi no estádio Independência. O América Mineiro é um dos times mais fracos a nível de plantel e orçamento do Brasil e se esperava também um resultado melhor. O fato é que os dois times da dupla Grenal não estão emplacando nesse Brasileirão 2021. Seguindo com as informações, vamos às notícias aqui da nossa região, passando por Nova Prata, para informar que hoje temos etapa da campanha de vacinação no município. E o alvo dessa vez é o público com 49 e 48 anos. E a vacinação será feita hoje, dia 28, e amanhã, dia 29, terça-feira. E quem precisar da vacina deve ir até a unidade de saúde mais próxima, no horário das 9 às 11, já encerrado no período dessa manhã, e também das 13h30 até as 15h30, em todos os postos de saúde. É necessário levar o cartão do SUS, o documento com foto e o CPF e um comprovante de residência aqui de Nova Prata. Nas informações hospitalares, a ocupação dos hospitais. Em um boletim fechado
Na data de ontem à noite, o Hospital São João Batista contava com um total de 7 pacientes internados por Covid e 6 pacientes internados por outras doenças, uma redução significativa no número de internações que é registrada no Hospital Pratense. Em Veranópolis, no São Peregrino Lasiose, por outro lado, um aumento. Na manhã dessa segunda-feira, 15 pacientes estavam internados com tratamento contra a Covid e desses, 2 estavam sob alto fluxo de oxigênio, mas nenhum aguardando leito de UTI. Essa é a situação nessa manhã. Em Serafina Correia é reportado aí um acidente que ocorreu ontem, do final da tarde para o começo da noite. Por volta das 17h30, um veículo Saveiro acabou se envolvendo em um acidente e o Corpo de Bombeiros de Guaporé, com o apoio do Serviço dos Bombeiros Voluntários de Serafina e profissionais do SAMU, atenderam essa ocorrência que teve lesões corporais na rodovia 129, nas proximidades do quilômetro 150. Um homem de 55 anos ficou gravemente ferido após a colisão de uma caminhonete e um automóvel na localidade do Trevo da Aparecida, na linha 12. O fato envolveu uma Volkswagen Saveiro com placa de União da Serra e um Volkswagen Gol com placas de Montauri. No automóvel estava um homem de 53 anos que não apresentou ferimentos, já o condutor da Saveiro foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora do Rosário e o trânsito ficou lento no local até a liberação da pista. Indo para a cidade de Ipê, nós temos aviso de interrupção no fornecimento de energia elétrica e ocorrerá das 12h45 até as 18h15 na área rural, na estrada da Porteirinha, do número 2030 ao 2110. A energia pode ser retomada antes do horário previsto, porém, fica o aviso e, em caso de dúvidas, entrar em contato com a Rio Grande Energia, a RGE. Engavetamento e um grave acidente registrado na tarde de ontem também em Farroupilha. O engavetamento acabou deixando 5 pessoas feridas na RS 122. Um dos veículos acabou ficando completamente destruído, conforme você pode ver nas fotos repassadas pela Espaço FM. Segundo informações, 5 veículos transitavam no sentido Farroupilha-Caxias, quando acabaram colidindo em frente à empresa Trombini, no quilômetro 61. As vítimas e os motoristas e caroneiros de um GM Monza e de um Jack 3 foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pelas ambulâncias. Com o impacto, o caminhão, que era o último da fila e ficou envolvido, se chocou frontalmente e ficou aí embaixo do outro veículo. O caminhoneiro e os motoristas dos Volkswagen Polo e também do Renault Logan não se feriram e o trânsito ficou lento na 122 durante a tarde de domingo. Seguindo com as notícias, vamos a Caxias do Sul. A comissão que promove os eventos vinculados à Festa da Uva ainda não se pronunciou sobre a data do prosseguimento da escolha das soberanas. Após o incidente que ocorreu no último sábado à noite, quando o concurso foi cancelado, após a mãe de uma das candidatas ter um mal súbito e vir a óbito, por meio de nota divulgada na noite de ontem, a Comissão Comunitária da Festa da Uva 2022 informou que a realização da escolha da Rainha e das Princesas para a 33ª edição do evento ocorrerá em um momento oportuno. E essa semana a família da Festa da Uva está de luto por conta do acontecimento do último sábado à noite. Então, ainda sem definição, o próximo dia em que ocorrerão a escolha das soberanas. Seguindo com informação também em Caxias do Sul, para o setor econômico que lida com arte e eventos. A informação dá conta que o Financia Arte está com um edital de lançamento orçado no valor de R$ 400 mil. A Secretaria Municipal de Cultura ampliou o orçamento do financiamento da arte e cultura caxiense. O valor ficou na casa de R$ 400 mil, 100 mil acima do que estava previsto para o mês de abril.
houve aí um aumento e pode-se ainda que o acréscimo e pode-se esperar um novo acréscimo em comparado com a quantia inicialmente despachada pelos órgãos competentes. O programa Financiarte tem a finalidade de apoiar trabalhadores do setor, estimulando a produção artística e cultural da cidade. Os recursos poderão ser aplicados em trabalhos voltados para o segmento de artes visuais, cinema e vídeo, dança, folclore, artesanato, literatura, música e teatro. O edital visa contemplar pelo menos 26 projetos devidamente inscritos no município caxiense. Seguindo com as notícias e os estragos que a chuva e os temporais do final de semana causaram. Na tarde de ontem, um trecho da BR-116 foi interrompido devido a uma queda de barreiras na altura da cidade de Nova Petrópolis. Um desmoronamento de terras foi registrado no começo da tarde de ontem entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul, às margens do quilômetro 178,5 da BR-116. Desculpe, a informação é que ocorreu 12h20, não no período da tarde. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um Renault Logan que seguia no sentido Caxias do Sul, Nova Petrópolis, foi atingido pelas barreiras. Ninguém ficou ferido. Até o final da tarde, o trânsito havia sido liberado nos dois sentidos e se pede atenção para o tráfego aí na Serra, popularmente conhecida como trecho de Galópolis, interior de Caxias do Sul. Seguindo com as notícias, nós temos a informação de que um estudo aponta que a cidade caxiense é o reduto de um número expressivo de imigrantes. Um estudo do governo do estado apontou Caxias do Sul entre as cidades do estado com maior concentração de imigrantes registrados. A informação foi divulgada pelo Departamento de Economia e Estatística, vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, e produziu um perfil dos imigrantes no estado gaúcho, considerando 3 bases diferentes: o Sistema de Registro Nacional Migratório, o SISMIGRA, a Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, e o Cadastro Único. A análise foi feita em 23 localidades gaúchas. Porto Alegre foi a única a ocupar a mesma posição nos rankings nos 3 âmbitos, liderando com o maior número de estrangeiros identificados. Ao analisar a RAIS e o Cadastro Único, em terceiro lugar, nos 2 aí citados, os imigrantes registrados estão respectivamente. E no SISMIGRA, o estudo indica que o município de Caxias ocupa a 7ª colocação no registro de imigração. Os indicadores informam 9,5% da população caxiense, enquanto o Cadastro Único 2,6% dos imigrantes não cadastrados. E eles são provindos aí de vários países. Por exemplo, em Caxias do Sul são encontrados imigrantes do Haiti, da Venezuela, do Uruguai, do Senegal e da Argentina. Na sua maioria são jovens e são homens. Além disso, pretos e pardos são os mais frequentes quando se compara com o total da população gaúcha. A faixa etária é enquadrada entre 25 e 39 anos e significa aí as 3 bases de dados. Os salários mais altos são pagos aos imigrantes brancos do sexo masculino em comparação com os demais. Um estudo integrado da Secretaria de Direitos Humanos que visou mapear as informações dos imigrantes que chegam ao estado do Rio Grande do Sul. E a eleição do novo patrão do MTG, do Movimento Tradicionalista Gaúcho, foi concluída no último sábado e Manuelito Savarys foi reconduzido ao cargo que já ocupou em outras gestões. Savarys também nomeou uma mulher de Marau, que é aqui da nossa região, Madeline Zancanaro, que assumirá um cargo junto à nova diretoria. Ela é a primeira mulher a assumir a vice-presidência artística do MTG. Na tarde do último sábado, quando a eleição ocorreu e a chapa liderada pelo atual presidente Manuelito Savarys, da 25ª Região Tradicionalista, com o slogan Pelos Laços da Tradição, recebeu 626 votos das demais delegações, tornando-se a vencedora.
A marauense Madeline Zancanaro foi eleita vice-presidente artística, sendo a primeira mulher a assumir o cargo. E ela estará representando o Marau e o CTG Felipe Portinho, com mais de 20 anos de experiência nessa área artística. E segundo ela, destaca que foi uma alegria receber o voto de confiança das pessoas e aos poucos vai fazendo aí a transição dessa gestão. Seguindo com informações, no Planalto Médio, ontem à tarde as forças de segurança encerraram uma festa clandestina que tinha mais de 200 pessoas aglomeradas. O flagrante aconteceu após denúncias e na tarde de ontem o Corpo de Bombeiro, a Guarda Municipal, os fiscais urbanos e a Brigada Militar, através do 3º Batalhão de Choque, interditaram a Arena Sulcar em Passo Fundo. Por volta das 16 horas, após denúncia de aglomeração, se deslocando até o lugar, as forças de segurança se depararam com 200 pessoas e foi confeccionado um termo circunstanciado aí, que será levado à apreciação judicial. Os proprietários do local e a fiscalização procedeu com a interdição, aplicação de multa e recolheu as bebidas. A Guarda de Trânsito realizou 6 autos de infração e 6 recolhimentos de veículos. E a abordagem também listou todos os participantes desse encontro. Em Passo Fundo também uma polêmica que surge ontem à tarde após um vídeo que foi vinculado nos principais mídias sociais e nos principais grupos de transmissão de informação do WhatsApp. Uma polêmica advinda da vacinação que ocorria aí na cidade de Passo Fundo. Uma enfermeira não aplicou o líquido em uma moradora que buscou a vacinação. Isso ficou gravado e registrado. E a Secretaria de Saúde vai abrir uma sindicância para averiguar o suposto erro na aplicação do imunizante no último sábado. Uma das vacinadoras foi flagrada não injetando o imunizante em uma moradora da cidade durante a ação. O equívoco foi percebido e, após o ocorrido, outro vacinador da equipe já aplicou a dose corretamente. A Prefeitura informou que a enfermeira pode prestar esclarecimentos e que o município tem sido exemplo na aplicação de vacinas. Seguindo com as informações, na agricultura, no Rio Grande do Sul, uma decisão inédita para o plantio da soja. Segundo informações, o Estado vai adotar o chamado vazio sanitário na transição da safra 2022 para 2023. O período em que a presença de plantas vivas e espécies não podem ocorrer no campo vai de 13 de julho até 10 de outubro. O Rio Grande do Sul vai adotar pela primeira vez essa medida no manejo da soja, chamado vazio sanitário, e a ocorrência será nesse referido período do ano que vem. O calendário para a safra já está determinado e a medida já discutida com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e entidades do setor é uma tentativa para frear o avanço da ferrugem asiática, a principal doença do cultivo da oleaginosa no Brasil. Além disso, será estabelecido um calendário de semeadura que terá 110 dias para entrar em vigor já na safra 2022, que inicia em 11 de outubro a 28 de janeiro. Essa discussão é guiada pela Portaria 306 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que institui o Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja. O texto prevê que cada estado deve estabelecer o período de vazio sanitário em seu território. E a Secretaria de Abastecimento, Pecuária e Desenvolvimento Rural tem até 31 de julho para comunicar oficialmente o mapa sobre o período a ser adotado, modificações no plantio da soja. Por falar em agricultura, uma operação que ocorreu durante toda a semana passada visava combater a venda de sementes clandestinas e também o repasse de agrotóxicos com uso proibido. Segundo as informações, a ação foi realizada por 17 fiscais estaduais da Secretaria de Agricultura, entre os dias 21 e 25 de junho, apreendendo 111 toneladas de semente de trigo sem procedência e 4.850 litros de agrotóxicos impróprios para uso e comércio.
Desse volume todo, 1.160 litros eram produtos à base de Parquat, um herbicida proibido de ser aplicado, comercializado e fabricado no Brasil desde setembro do ano passado. E foi expirado aí o prazo em maio para que os produtores se liberassem dos estoques. E nessas fiscalizações, que foram mais de 40 em todo o estado do Rio Grande do Sul, propriedades, comércios, entre outros responsáveis técnicos de várias regiões, englobando aí Palmeiras das Missões, Nonoai, Frederico Westphalen, Liberato Salzano, Constantina e Boa Vista das Missões e Seberi passaram pelas autuações e averiguações. Agora falando de um assunto, já que é hora do meio-dia e está na mesa de muita gente que nos acompanha, o preço da carne. O churrasco gaúcho não vai baixar de preço e quem defende essa posição é o dono de um frigorífico, porque ele sabe com o que está trabalhando. O empresário do setor de carnes, Fernando Todeschini, disse à rádio Uirapuru que o atual cenário mostra o que a ministra Tereza Cristina adiantou durante a semana passada. O motivo é a alta da carne através da sua escassez de matéria-prima e no rebanho interno. Os grandes frigoríficos estão exportando a produção, principalmente para os países asiáticos, causando um desabastecimento no país. Isso faz com que a carne custe mais caro para os brasileiros. Por esse motivo, o empresário não vê uma queda vertiginosa no preço da carne, pois a tendência é que as exportações aumentem ainda mais. Além da carne in natura, o Brasil começou a exportar terneiros para serem engordados e carneados fora do país, contribuindo para o desabastecimento interno. Com a procura por carne não diminui, o preço acaba se elevando. Essa é a situação do nosso churrasquinho de todo domingo, que vem aí ficando mais caro. E com a chegada do dia 30 de junho, próxima quarta-feira, se comemora o Dia do Colono e do Motorista. Por que não conhecer a história de uma motorista gaúcha, mulher caminhoneira? Josiane Bresolim Carraro, de 33 anos, é uma das muitas mulheres que atuam aí no caminhão e ela já tem, inclusive, muito tempo de estrada. A vida de motorista não é nada fácil, mas ela encara os desafios. E ela diz aí que trabalha, tem 33 anos, é casada e mãe de 2 filhos. E ela é conhecida aí no grupo de rádio amador como Josi, a Gringa, e trabalha como caminhoneira há 2 anos, e a sua experiência começou bem antes, quando viajava com o marido. Avançando com as notícias do Estado e as informações, a Justiça do Trabalho disse que vai retomar os atendimentos e as audiências presenciais. Os atendimentos e audiências vão acontecer em cidades não localizadas em regiões com alerta ou ação no sistema de 3As. E a partir de amanhã, as regiões que não tiverem restrições passarão a ter os atendimentos normalizados nos postos da Justiça do Trabalho. O retorno vai ocorrer em 27 sedes, incluindo Porto Alegre. Capão da Canoa, Osório, Torres e Tramandaí, Taquara, Estância Velha, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Sapiranga, Canoas, Esteio, Montenegro, São Sebastião do Caí, Sapucaia do Sul e Triunfo, Camaquã, Guaíba e São Jerônimo, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, Porto Alegre, Viamão, Encantado, Estrela, Lajeado e Taquari terão a retomada presencial das suas atividades junto à Justiça do Trabalho. Nós vamos para um breve intervalo comercial. Na sequência, eu retorno com as informações do Brasil e do mundo aqui no Expresso Meio-Dia. Fique comigo na Conecta Mais TV. Gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Restaurante Mascaron, para viver e celebrar. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo.
Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. E no próximo Entrevistas, no dia 28 de junho, o tema é assédio. Quem vai conversar conosco sobre isso é a advogada Ângela Bristott e a consteladora familiar Simone Zanata. 21 horas do dia 28 de junho, nós esperamos vocês. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, Cemitério da Paz em Nova Prata, de Máquinas e Algor, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Seguimos com as informações no Expresso Meio-Dia. Nesse momento, 12h18 em Nova Prata e a temperatura na casa dos 5 graus. O céu segue nublado e enfarruscado, como gostam de dizer por aí. Um dia típico de inverno. Seguimos com as informações e não se fala em outra coisa nos principais jornais brasileiros, rádios, televisão, enfim, prepare-se, o dia será dele. Lázaro Barbosa, o criminoso procurado por mais de 20 dias pela Polícia de Goiás, pela Força Nacional, pela Aeronáutica, pelo Exército, enfim, todo mundo estava na procura de Lázaro, um assassino confesso e brutal de uma família no interior de uma chácara em Goiás. Fugiu por mais de 20 dias e ele foi aí abatido na manhã de hoje após um confronto e uma troca de tiros com os policiais. Por resistir à prisão, ele acabou sendo baleado quando tentou também atirar contra os policiais militares. Fim da história, pelo menos aqui na terra, para esse sujeito. As investigações prosseguem em Goiás para averiguar se ele foi acobertado ou se houve aí algum tipo de facilitação para que ele permanecesse tanto tempo longe do alcance das autoridades. Mais de 300 policiais, acabaram participando dessa operação que já rolava há 20 dias. Seguindo com as notícias, vamos a Brasília. O Senado proíbe o despejo de imóveis por falta de pagamento até o final de 2021.
O texto já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados e tem a pandemia como justificativa. Inquilinos não poderão ser despejados até o final do ano devido à pandemia. O Senado aprovou o projeto de lei que suspende as ações de despejo até 31 de dezembro. Caso o aluguel do imóvel comercial ou residencial não seja quitado pelo locatário. A votação foi acirrada, fechando no placar de 38 votos favoráveis e 36 contrários. O projeto que saiu da Câmara seguirá para a sanção presidencial do presidente Jair Bolsonaro e nem todos os imóveis estão inclusos no projeto. A decisão limita-se àqueles considerados de baixa renda com um aluguel de até R$ 600. Para não sofrer o despejo, o morador terá que comprovar a perda da renda a partir do ano de 2020, a incapacidade de pagamento sem prejuízo da subsistência familiar. E no caso de imóveis comerciais, o valor do aluguel é de até R$ 1.200 e o locatário precisa provar que não teve atividade comercial e não está tendo lucro. A exceção é quando ficar provado que a renda proveniente do aluguel é a única fonte de renda para o proprietário. Se esse for o caso, o apartamento, a casa ou a sala comercial poderão ser liberados assim que os requisitos forem comprovados. Seguindo com as informações, um estudo realizado com a vacina da AstraZeneca em Botucatu aponta que aí a imunização em massa é a situação mais plausível para o controle da pandemia. A cidade paulista apresentou uma queda de 71% nos casos de Covid após a vacinação de toda a sua população. Em 15 dias, a média de casos de doença passou de 141 para 40. Segundo os pesquisadores, a esperança da redução a partir da segunda quinzena de junho, situação que foi confirmada pelos dados preliminares da pesquisa. Um estudo encaminhado aí pelo Ministério da Saúde a partir da aplicação da AstraZeneca concluiu a redução drástica no número de casos após a vacinação massiva da população. Se a comprovação era necessária, enfim, ela chegou. Agora nós só precisamos ter vacina disponível para fazer imunização em massa de toda a população brasileira. Seguindo com as informações, indo até Brasília, o que ferve no caldeirão da CPI da Covid agora são as suspeitas sobre a aquisição e a compra de vacinas da Covax. Segundo informações, a compra de vacina indiana seria o novo estupim motivador das investigações da CPI. E os senadores cogitam prorrogar a investigação para apurar a conduta do presidente Jair Bolsonaro e de seus aliados quanto aí à compra ou supostas irregularidades denunciadas por parlamentares na compra da vacina Covaxin, é o nome dela, que é de origem indiana, e porém o imbróglio prossegue na CPI. O Ministério da Saúde também confirmou aí o primeiro óbito no Brasil por conta da chamada variante Delta, ela que é vinculada à cepa indiana do coronavírus e possui um comportamento mais agressivo do ponto de vista da transmissão, do contágio e também dos sintomas e possivelmente dos óbitos. Uma mulher grávida de 42 anos foi a primeira paciente a vir a óbito no Brasil com a variante Delta do novo coronavírus. A confirmação foi na tarde de ontem pelo Ministério da Saúde. A vítima tinha vindo do Japão para Apucarana, no norte do Paraná, e acabou vindo a óbito no último dia 18 de abril. Seguindo com informações e falando sobre o Paraná, conforme o portal da BBC, o estado vive uma terceira onda do Covid, com aumento do número de casos e escassez de vacinação, tendo as UTIs e os hospitais lotados, inclusive pelo ingresso de pacientes paraguaios. O que ocorre aí no restante do Brasil também está acontecendo no Paraná, só que num nível mais efetivo. A terceira onda do Covid está com uma maior intensidade e uma chuva de fatores tem feito aí com que o estado entre num verdadeiro caos. UTIs lotadas, vacinação
lenta e pacientes que vêm se tratar do Paraguai, fazendo com que o estado tenha a pior taxa de transmissão do Brasil, 1,35, segundo os dados da plataforma Loft Science. E agora, para falar no inverno, no Rio Grande do Sul ela ainda não apareceu, mas a neve surgiu no Brasil e foi registrada na Serra Catarinense. No estado vizinho, segundo informações, São Joaquim e Água Doce teve os primeiros registros da neve de inverno. E Urubici, Urupema e Bom Jardim da Serra também tiveram chuva congelada, além das cidades de Lages e Abelardo Luz, todas na região serrana catarinense, tiveram o registro de neve durante a manhã de hoje. Boa notícia, só que aí partindo para as faces internacionais das informações, a AstraZeneca conduziu um estudo preliminar e apontou que a terceira dose da sua vacina produz uma forte resposta imune. 1 tá bom, 2 é pouco, e 1 é pouco, 2 tá bom e 3 é demais. Essa é a informação. Pode preparar a próxima tendência do ano que vem. É todo mundo fazendo a terceira dose da vacina aí da Covid-19. O Chile já está recebendo a terceira dose da Coronavac e agora a AstraZeneca liberou estudos dizendo que uma terceira dose da vacina pode provocar uma resposta imune forte contra as novas variantes. Informação que vem da Alemanha e reproduz uma tragédia. Um ataque à faca na cidade de Würzburg e sem motivação ainda. Uma professora acabou vindo a óbito. A polícia investiga o atentado com 3 mortos que acabaram acontecendo na cidade da Baviera. E não se sabe se a motivação é terrorista ou se o autor possuía problemas mentais. O fato acabou ocorrendo na última sexta-feira e ainda não se tem uma conclusão do que pode ter causado este problema. Nas Olimpíadas, uma das grandes nomes aí do tênis mundial e que todos esperam para acompanhar, Serena Williams, não estará nas Olimpíadas de Tóquio e ela não diz os motivos. Williams é 23 vezes campeã de tênis individual e vai completar 40 anos no mês de setembro. Ela é um fenômeno das quadras e diz que há muitos motivos pelos quais ela tomou essa decisão e a americana não fará parte da delegação que vai desembarcar em Tóquio, desistindo de competir. A boa informação que nós recebemos é que a Itália, a partir de hoje, está aí liberando o uso de máscaras em espaços abertos. Após uma baixa no contágio e também uma desocupação hospitalar, o país que já viveu no ano passado o foco principal da pandemia mundial suspendeu o uso de máscaras em todo o país. O uso da proteção é necessário em locais que hajam aglomerações, como mercados, feiras ou filas. Mas, no geral, ao andar pelas ruas de Roma e as demais cidades italianas, já é possível caminhar sem máscara e ver as pessoas retomando uma normalidade. No outro lado do mundo, no extremo oriente, Pyongyang, capital da Coreia do Norte, e uma imagem chamou a atenção. O líder supremo da ditadura mais fechada do mundo, Kim Jong-un, chamou a atenção dos seus compatriotas ao aparecer mais magrinho. A mídia afirmou que as pessoas estão muito tristes com a aparência da mudança do líder. A saúde de Kim é segredo no país e o fato é que ele apareceu mais magro, mas está pitando um cigarro aí na foto pelo jeito que eu posso identificar. Não está tão magro desse jeito como se espera, mas a saúde dele ainda é uma incógnita. E já que falamos de incógnita e de ex-repúblicas socialistas soviéticas, um mistério que prevalece em Chernobyl. Essa notícia era destaque do Conecta News, em função do tempo, não foi para o ar e a gente traz para você agora. Os cientistas não sabem o que está acontecendo, mas as ruínas do maior desastre nuclear da história da humanidade apresentam aumento na sua atividade radioativa.
Um sensor que monitora as emissões de nêutrons entre os restos do acidente nuclear vem chamando a atenção dos cientistas nos últimos 5 anos. O equipamento registra recentemente um aumento gradual de atividade. De acordo com os especialistas, não há como saber exatamente o que acontece nas ruínas de Chernobyl e não se pode menosprezar os riscos de uma fissão nuclear que oferecem ao local. O problema é que a localização dos materiais estão provocando esse aumento de atividade e faz com que seja difícil analisar o que está havendo com o chamado volume vivo que se tem de material radioativo. O que foi publicado uma reportagem sobre o assunto na revista Science Magazine, trazendo informações de que pesquisadores de Kiev, capital da Ucrânia, estão empenhados em tentar interpretar as alterações trazidas nas ruínas de Chernobyl. No entanto, os cientistas não acharam nenhum ponto de certeza. O que se sabe é que dentro das salas e dos corredores das antigas instalações da usina houve a formação de piscinas de urânio superaquecido, o que acaba por se misturar com revestimentos de zircônio derretido, além de hastes de grafite e areia liquefeita. Essa receita infernal, como é chamada, acabou criando uma espécie de lava que eventualmente assumiu uma forma sólida chamada de FSM. Por conta dessas reações químicas, as taxas de fissão nuclear aumentaram dentro dos complexos antigos da usina. E o problema é que as ruínas da unidade 4 ficam parcialmente expostas durante muito tempo, permitindo que a água da chuva se infiltrasse e atingisse essas formações. Para evitar o risco de fissão dentro das instalações, de forma acelerada, engenheiros de segurança revestiram alguns com uma solução de nitrato e que possui a capacidade de absorver nêutrons. Em novembro de 2016, uma nova estrutura foi inaugurada para tentar conter esse tipo de risco. O fato é que, desde 1986, ano da tragédia em Chernobyl, até hoje, 34 anos depois, muito pouco se sabe sobre a continuidade das atividades na região e como toda essa matéria radioativa exposta vai se comportar ao longo dos séculos. Afinal, a vida dessa energia é extremamente duradoura. Sendo esses os principais destaques do Expresso Meio-Dia dessa segunda-feira, nós vamos ficando por aqui, mandando um abraço para o seu João Luiz da Costa, que lá de Guabiju deseja uma excelente semana para todos. O Expresso Meio-Dia retorna amanhã na Conecta Mais TV. Uma boa tarde a todos.